Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar do Banco Santander, claro, do setor bancário, um dos principais setores para quem busca renda passiva mensal. Banco esse que é um dos 3 principais bancos do país. Mas o seu dividendo, será que está num patamar bom hoje? Será que ele vai crescer nos próximos anos? E o seu preço, será que ele está num momento bom para compra? Vamos ver tudo isso nesse vídeo, então fica aí, vamos embora para análise sem enrolação. Iniciando aqui a análise do Banco Santander, de ticker SAMB4. O valor da ação nessa análise está R$ 15,75 e o seu dividend yield no momento está 7,09%. Lembrando que dividend yield são quantos por cento do preço da ação hoje são distribuídos em juros sobre capital próprio e dividendos ao acionista. Então, em 7,09%, a ação está um pouco acima do que distribui a média das ações do Bovespa, que hoje fica entre 4% e 5%, ou seja, aproximadamente 2 ou 3% a mais do que o padrão das empresas normais. Outra coisa importante é que a empresa distribuiu nos últimos 12 meses R$ 1,11 por ação. Isso representa esses 7,09% do preço R$ 15,75. Lembrando que essa distribuição é nos últimos 12 meses, ou seja, parte dessa distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio veio do ano passado, ou seja, 12 meses de hoje para trás. Esse somatório deu R$ 1,11 por ação. Então, como eu falei aqui, está um pouco acima da média das ações do Bovespa. Mas o que a gente precisa ver nessa análise aqui é se essa distribuição de dividendos vai continuar nesses padrões, vai subir ou vai cair. Claro, isso em projeções. Então, vamos dar uma analisada aqui no seu gráfico para saber se esses padrões de 7,09% se mantêm há muito tempo ou se vem em crescimento ou em queda. Assim que a gente abre o gráfico, a gente já consegue perceber que no ano de 2012 e 2013, a distribuição de dividendos foi extremamente alta. Então a gente tem que descartar esses 2 anos, o que inviabiliza também a utilização da média histórica. Mas a gente pode fazer uma análise mais criteriosa de caso a caso. Bom, a gente consegue ver aqui que a distribuição de dividendos entre 2015 e 2021 ficou entre 4,5% em 2018 e 9,31% em 2021. Sendo assim, a gente consegue ver um crescimento na distribuição de dividendos desde 2018 até 2020, sendo que passou de 4,5% para 4,65% para 6,26% e em 2021 terminou em 9,31%. Hoje está um pouco abaixo, em 7,09%, mas também ainda não houve a finalização do ano para a gente ver qual foi a real distribuição de dividendos do ano de 2022. Mas um ponto importante que a gente consegue ver é que a distribuição de 2021, pelo menos em porcentagem, foi a maior desde 2015. Então, isso pode fazer uma tendência que o seu dividend yield não vai continuar dentro dessa casa dos 9%. Mas, claro, resultados passados não garantem resultados futuros. Pode ser até que as coisas melhorem. Então, vamos continuar avaliando. Analisando aqui a distribuição de dividendos consolidada do Banco Santander, a gente consegue ver uma coisa bastante positiva já de cara no gráfico, que ele distribuiu dividendos desde 2007 até 2022 ininterruptamente. Mas a gente consegue ver que a distribuição até 2011 era muito pequena com relação às distribuições futuras. Ao ponto que, em 2007, a distribuição foi de aproximadamente 1 centavo por ação. Em 2011, foi menos do que 1 centavo por ação. Em 2012, já passou para R$ 1,85 por ação. Outro ponto importante que a gente consegue ver até aqui é que, de 2015 para o momento atual, a distribuição de dividendos vem crescendo gradativamente em um processo de escadinha, o que é o melhor dos mundos para quem busca renda passiva. Aquela bola de neve positiva que a gente sempre diz sobre os dividendos. Sendo que no ano de 2016, a empresa distribuiu 48 centavos, em 2017, 77 centavos, em 2018, 92 centavos, em 2019, R$ 1,09, em 2020, R$ 1,46, em 2021, R$ 1,48. Até o momento atual, em 2022, já foram distribuídos 93 centavos. Mas o que todos acreditam é que a empresa continue distribuindo dividendos e que até supere os valores de 2021. Vamos esperar. Como eu sempre digo, para nós investidores que buscamos aquele dividendo pingando na conta todo mês, a periodicidade de distribuição é muito importante. Então vamos avaliar aqui essa periodicidade
do Banco Santander. Consegue ver aqui que em 2020 a empresa distribuiu em fevereiro, junho, setembro e dezembro. Em 2021, ela distribuiu em janeiro, março, junho, setembro e dezembro. E que em 2022 já distribuiu em fevereiro, março, maio e setembro. Ou seja, se utilizarmos um padrão para avaliar se a empresa vai continuar distribuindo, é grande a chance dela distribuir em dezembro mais uma parcela de dividendos. Então vamos ficar de olho aí, porque nos próximos resultados eles devem lançar para a gente a comunicação de distribuição de dividendos do mês de dezembro. Além disso, a gente consegue ver que o Banco Santander é uma empresa que distribui dividendos com períodos bastante curtos, o que é bastante positivo, porque para nós, investidores que queremos aquele pinga-pinga de dividendos, regularmente nós temos dividendos do Santander caindo em nossa conta. E não tem nada melhor do que ver aquele dinheirinho pingando todo mês da nossa conta. Como a gente sempre diz, o payout, o indicador dividend payout, é o mais importante para a distribuição de dividendos, porque ele é quantos por cento dos lucros que a empresa tem no ano são distribuídos aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre o capital próprio. E a gente sempre está interessado em saber quantos por cento dos lucros da empresa vem para nós. Então a gente sempre diz que uma empresa não deve distribuir mais de 100% dos seus lucros para ser saudável, ou seja, ela não estaria distribuindo mais do que ela arrecada em lucros. Isso já é o mínimo que a empresa tem que fazer. Mas, para nós investidores que buscamos crescimento dos dividendos, o ideal é que ela não distribua mais de 75% dos lucros. Com isso, a empresa ainda teria 25% dos lucros para reinvestimento interno e assim ela poderia se desenvolver, aumentar o seu nível de lucros dos próximos anos e assim, posteriormente, ter um crescimento na sua distribuição de dividendos. Ou seja, assim, nós compraríamos uma ação a um preço de hoje e nos próximos anos, nesse mesmo preço que nós compramos, nós estaríamos recebendo mais dividendos ano a ano. E é isso que nós, investidores de longo prazo, buscamos dentro da nossa carteira de dividendos. A gente consegue ver aqui que a média da distribuição do payout da empresa é de 56,28%, que é uma média muito boa. Ela ainda, em sua média, tem um lugar de crescimento para até 75%. Isso dentro dos nossos padrões. Ou seja, a gente pensando, ela pode distribuir um pouco mais ainda. Se nós avaliarmos o ponto positivo do Banco Santander, é que ele nunca distribuiu mais de 100% dos seus lucros. E isso é realmente muito positivo. Isso garante para a gente que a empresa está sendo uma empresa muito sustentável. Outro ponto é que em todos os anos ela distribui menos de 75%, mas bem próximo desse nível, o que mostra para a gente que ela segue ainda em desenvolvimento e distribuindo bons dividendos para nós. A distribuição dela em 2021, mesmo distribuindo um dividend yield alto de aproximadamente 9%, ela distribuiu somente 62% dos seus lucros, ou seja, aproximadamente 38% dos seus lucros continuaram na empresa. Isso é bastante positivo pensando nos próximos anos. Bom, investidor, se esse vídeo está te ajudando de alguma maneira, deixe seu like e inscreva-se no canal. O que para você demora somente um segundo, para a gente vale muito. Deixe seu like, inscreva-se e acione o sininho. Agora a gente vai fazer uma análise do valuation da empresa. Analisando o gráfico dos últimos 5 anos do preço da ação SAMB4 do Banco Santander, a gente consegue ver que há uma flutuação no preço com uma subida, descida e depois uma subida posterior. Ou seja, a ação oscila bastante dentro desse período de 5 anos. Mas a gente pode considerar que num contexto geral, claro, pensando em longo prazo, a gente consegue ver que houve uma boa evolução do preço da ação nesses últimos 5 anos. Sendo que ela saiu de R$ 7,87 para o preço atual de hoje, tendo um crescimento nesses últimos anos de 97%. Não foi um crescimento explosivo, mas foi um bom crescimento. Em 5 anos, praticamente dobrou de preço. Já em avaliação desse último ano, a gente consegue ver que houve um declínio do preço do início até hoje, sendo que o preço saiu dos patamares de R$ 18,78 para o preço atual, tendo uma desvalorização de 16% nesse ano. Vamos dar uma olhada agora em alguns indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que é uma relação entre o preço atual da ação e os lucros que a empresa produz. Esse indicador nos mostra em mais ou menos quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela. Lembre-se, em lucros, não em dividendos, hein? Nesse momento, a ação do Santander retornaria o que nós pagamos pela ação em aproximadamente 8 anos, o que é bastante positivo, pois nós consideramos uma ação barata em linhas gerais se ela tiver um PL menor do que 15, e nesse caso está em 7,91.
praticamente metade. Mas claro, vamos dar uma avaliada no gráfico para saber se os padrões do P sobre L do Santander estão correlacionados com as empresas normais. Analisando o gráfico aqui, a gente já consegue ver que o ano de 2014 foi um ano 100% atípico, tendo um P sobre L de 426. Isso inviabiliza a utilização da sua média histórica, que é de 44 pontos. A gente consegue ver que de 2015 até o momento atual, a ação variou o seu P sobre L de 6,72 até 13,13. Ou seja, nesse período de 2015 para cá, ela não teve seu indicador acima de 15. Então vamos dar uma olhada aqui. A gente consegue ver que esse indicador varia bastante, subindo alguns anos, descendo alguns anos, mas que de 2020 até o momento atual, o P sobre L caiu, indo de 13,13 para 7,92. Analisando aqui o momento atual, a gente consegue ver que ela está praticamente na sua mínima desde 2015. Então a gente pode dizer que a ação está num momento razoavelmente barato. Claro que isso eu estou dizendo em relação aos lucros da empresa. Por falar em lucros, a análise do gráfico do lucro líquido da empresa também é importante para a gente, para ter uma noção para saber se a empresa está num momento bom. E a gente consegue ver que a empresa vem crescendo sua lucratividade ao longo dos anos. Claro que no ano da pior crise que nós tivemos, a lucratividade caiu, mas a gente consegue ver um crescimento do lucro líquido nos últimos anos. Sendo que o lucro líquido passou de 2013 a 5 bilhões e 700 milhões de reais para, em 2021, 15 bilhões e 600 mil reais, que é um crescimento bastante imponente. Outro indicador importante de valuation que a gente sempre fala é o P sobre VP, que é uma relação entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. É sempre bom dizer que esse valor P sobre VP, se ele estiver igual a 1, significa que o preço da ação está condizente com o valor patrimonial da empresa. Ou seja, se a empresa tiver um patrimônio de aproximadamente R$1.000, por exemplo, nós conseguiríamos, comprando todas as ações, pagar somente R$1.000. Nesse caso específico do Banco Santander, nós conseguiríamos, com uma empresa de valor patrimonial de R$1.000, comprar com todas as ações pagando somente R$1.100, que é positivo, sendo que nós consideramos uma ação barata em linhas gerais com relação ao valor patrimonial dela, um indicador menor do que 1,5. E hoje está dentro desses padrões, o que é bastante positivo. Mas claro que a gente sempre tem que olhar o gráfico, porque nem sempre os padrões normais estão relacionados à empresa que estamos analisando. Mais uma vez, temos que descartar o ano de 2014 e também a sua média. A gente consegue ver no gráfico aqui que de 2015 até 2019 houve um crescimento do indicador. E de 2019 até o momento atual houve uma queda no indicador. Então a gente consegue ver que hoje o indicador está abaixo do que nos anos mais recentes, de 2019 para cá. Sendo que em 2019 o indicador estava em 2,53, em 2020 caiu para 2,08 e em 2021 caiu para 1,10. Então nesse momento, com relação ao valor patrimonial, a gente consegue ver que a ação está razoavelmente barata com relação ao valor patrimonial. Ou se você está me ouvindo até agora, é porque esse vídeo realmente está te ajudando. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. Também deixe aqui embaixo o seu comentário de qual é a próxima análise que você quer que nós façamos. A gente tem que lembrar sempre que o único jeito de fazer esse canal crescer é com a inscrição, com o like e com o seu comentário. Então nos ajude. Pessoal, então essa foi a análise dos dividendos do Banco Santander. É isso, um abraço e até a próxima!